Fala galera, aqui quem tá falando é o Felipe e hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a história do rock. Um dos vários movimentos musicais que nasceu lá no território dos Estados Unidos, mas que impactou no mundo inteiro. Antes de começar a falar sobre um dos meus gêneros favoritos de música, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo no canal se vocês ainda não são inscritos e deixarem o like de vocês aqui embaixo também. É muito importante pro nosso engajamento e pra fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Bom galera, o rock é um gênero musical fruto aí de muita experimentação por parte dos artistas da época, né? Principalmente os artistas de blues e country dos Estados Unidos, que começaram a inserir alguns outros instrumentos no tipo de música que eles já faziam e que já era bem popular, o que acabou resultando aí no que a gente conhece hoje em dia como o rock. Esse movimento começou a ser desenhado ali por volta dos anos 40, mas começou realmente a ganhar forma e popularidade nos anos 50. Como eu falei com vocês, esses músicos começaram a pegar ritmos que já existiam e inserir guitarras elétricas, inserir baixo, inserir bateria, tentar dar uma modificada ali naquela música, até que ela se modificou ao ponto de ter características o suficiente para ser considerada um gênero próprio. Por mais que existam nomes bem grandes aí na história do rock, como Johnny Cash, Little Richard e Elvis Presley, tem duas pessoas que são consideradas aí as pioneiras nesse movimento. Eu tô falando de Chuck Berry e Sister Rosetta Tharpe, que são considerados aí respectivamente o pai do rock e a madrinha do rock. Os dois vêm de lugares aí bem diferentes, mas acabaram trazendo bastante ousadia pro tipo de música que eles faziam. O Chuck Berry, principalmente nas performances dele, no tipo de composição que ele fazia, que eram bem ousadas, né, pra época. A gente tá falando aí dos anos 50, então assim, um período bem diferente, com limites bem diferentes dos nossos. E do lado da Rosetta Tharpe, a gente não tem o Sister, né, antes do nome dela, à toa. Ela era um dos maiores nomes da música gospel no país naquela época, e ela começou a inserir ali o uso de guitarra elétrica nas músicas dela, dando uma vibe bem diferente do que a música gospel parecia naquele momento. A Rosetta Tharpe não só era uma vocalista incrível, como ela também era uma guitarrista extremamente respeitada e que até hoje é referência para muita gente. Ela inclusive se tornou membro aí oficial em 2018 do Rock and Roll Hall of Fame. O nome da Rosetta Tharpe é citado por praticamente todas as pessoas que vieram depois dela no movimento do rock, inclusive no filme do Elvis do ano passado? Do ano retrasado? É um filme com Austin Butler, eu não tô lembrando agora se esse ano ou ano passado. Mas enfim, existem alguns momentos aí no filme, inclusive, que a Rosetta Tharpe é citada como uma das principais inspirações do Elvis. Como eu falei com vocês, a Rosetta Tharpe, ela vinha da música gospel, né? E o rock acabou sendo considerado um estilo de música muito ousado, que falava muito de sexo, que falava muito de coisas que iam bem contra o conservadorismo da época. Então ela acabou sendo uma ponte muito importante aí entre esses dois mundos, por ela ser um nome muito respeitado no meio gospel, no meio mais conservador, e também uma pessoa extremamente respeitada no movimento do rock, que ia para caminhos completamente diferentes dos lugares da onde ela veio. É muito difícil a gente definir uma origem exata do rock, né? Como todo movimento artístico, ele surge ali de várias coisas acontecendo juntas, até porque como a gente não tinha um nome para o rock, né, era meio difícil definir em que momento ele realmente apareceu. Mas uma coisa que é muito presente na história do rock, que acaba sendo presente em várias histórias de vários movimentos, é o pouquíssimo crédito que se dá aí para as mulheres que participaram desses movimentos artísticos, né? Principalmente antigamente as mulheres tinham muito menos voz do que hoje em dia. Então mesmo que elas contribuíssem artisticamente para vários desses movimentos, raramente elas eram creditadas. Então cantoras como Wanda Jackson, Ruth Brown, Laverne Baker e grupos como The Shirelles e The Ronettes foram também muito importantes para a ascensão do rock. Quando a gente chega ali na década de 70, a gente começa a ter umas ramificações aí do movimento do rock, que é extremamente natural a qualquer movimento artístico, né? Quanto mais pessoas o movimento vai atingindo, mais as pessoas vão começando a dar suas próprias interpretações daquele movimento, fazendo com que ele crie algumas ramificações baseadas aí nas origens, né, nas referências que cada pessoa tem. Então lá na década de 70, a maior banda da década, né, o Led Zeppelin, eles começaram a dar uma camada um pouco mais obscura, um pouco mais pesada pro rock, o que acabou originando o que a gente tem hoje em dia como heavy metal. Além deles, que são britânicos, né, já mostrando aí que o rock já tinha chegado lá do outro lado do mundo, a gente também teve a galera do Pink Floyd, também na Inglaterra, começando a dar um ar mais psicodélico aí pro rock, né, dando uma releitura psicodélica para esse movimento musical e criando o que ficou conhecido como rock progressivo. Lá nos anos 80, a gente teve um movimento bem grande que tem bastante a ver aqui com esse canal, que foi o movimento do punk. Ele praticamente se pautou em simplificar bastante as músicas, ter mensagens assim bem simples e trazer à tona, né, trazer para o primeiro plano o que eram as origens do rock, né, que eram os instrumentais elétricos, né, a guitarra, o baixo, trazer um pouco também mais dessa atitude disruptiva, né, de trazer a música como uma grande crítica aos sistemas que operavam ali naquele momento, e não só em relação à produção de arte, mas em relação à sociedade no geral. E eu falei que esse movimento tem muito a ver
aqui com Let's Punkify, porque foi a origem do nosso nome, né? A origem do nome aqui da nossa escola. A gente decidiu trazer o movimento punk como inspiração para o nosso método, justamente por ele ser um método muito disruptivo, né? Um método de ensino de inglês que não parece com outros métodos que você vê por aí. Enquanto você tem aí ao seu redor tantas e tantas pessoas que já fizeram ou fazem cursos de inglês, tenta pensar quantas delas realmente falam inglês. Isso era uma prova mais do que suficiente pra gente de que os métodos tradicionais não funcionavam. E foi por isso que a Lud, a fundadora aqui do curso, ela criou esse método realmente focado para o ensino rápido de adultos, ou seja, um método que sai totalmente do formato tradicional que a gente conhece e é todo focado no modo como você vai estudar, porque muito mais importante do que a matéria em si é como você vai aprender ela. Alguns nomes do punk bem grandes que a gente pode citar aí seriam talvez os Sex Pistols e o The Clash, e lá nos anos 80 a gente também teve um outro movimento surgindo nos Estados Unidos, principalmente ali com bandas como o R.E.M., que era esse rock um pouco mais introvertido. Ele era um rock que não conversava tanto com esse movimento pra frente. Ele era mais sobre pensamentos e reflexões e conversava mais com uma galera que não se encaixava muito na sociedade, mas em um outro lugar, né? O rock sempre foi sobre quem não se encaixava no tradicional da sociedade, mas existem várias formas de você não se encaixar, né? Você pode ser parte de vários grupos que não se encontrem ali no modo padrão como a sociedade funciona. Na época, esse estilo musical ficou conhecido aí como college rock, que seria traduzido como rock de faculdade, e principalmente porque ele era muito pedido nas rádios das faculdades, né? Conversava melhor ali com o que os universitários estavam sentindo naquele momento. Lá em 1991, a gente teve mais uma ascensão do rock, né? Chegando aí ao mainstream, sendo o estilo mais reproduzido no mundo, com a ascensão do Nirvana, né? Uma das bandas aí mais prestigiadas de todos os tempos e talvez a banda que mais vende camisa nesse Brasil. A banda fez bastante sucesso com o que ficou conhecido como grunge, né? Ou new wave rock, seria um rock da nova era, que já era fruto de artistas criados em um mundo completamente diferente daquele mundo onde o rock nasceu, então que conversava muito mais com os problemas e as questões ali daquela época. Lá pro meio da década, o rock deu uma baixada de novo, principalmente com a morte do Kurt Cobain, né, que era o vocalista do Nirvana, mas lá no começo dos anos 2000, que foi quando eu cresci, né, eu sou de 95, então minha infância realmente passei nos anos 2000, a gente viu essa mega ascensão do rock, onde o rock era o mainstream, o rock era o que tocava em todas as rádios, era o que tocava na TV, inclusive não sei se existe essa nomenclatura, mas vou jogar aqui que pra mim, os anos 2000 foi esse momento em que surgiu o que eu chamo de mainstream rock, que seria esse rock pra todo mundo. Um rock um pouco mais suave, um rock com letras um pouco menos agressivas, um pouco menos complexas, que conversava com pop em vários sentidos, até porque nesse momento o rock era o pop, né? O rock tocava em todas as rádios, o rock tava em todos os canais de TV. Você não escutava rock só porque você era necessariamente de um nicho de roqueiros, você ouvia rock porque eram as músicas mais tocadas naquele momento. Então logo nesse começo aí de década a gente teve várias bandas surgindo que inclusive mesclavam os elementos do rock que a gente já conhecia com também movimentos culturais e movimentos musicais atuais, né, e tecnologias atuais também, como foi o caso do Linkin Park, como foi o caso do Three Doors Down, que eram bandas que davam essa cara um pouco mais moderna, mas sem perder a essência do rock. Foi nesse momento também que a gente viu esse rock mais melancólico, gótico e triste surgindo, como por exemplo Evanescence, né, que fez bastante sucesso também na época e abriu aí portas para várias outras bandas com estilo muito parecido. Depois a gente também teve o surgimento do pop punk, né, que ficou conhecido aí como as músicas emo, né, o emo nada mais é do que o pop punk, que são essas músicas que misturam os elementos do punk com uma pegada um pouco mais pop, um pouco mais acessível, né, um pouco mais possível de tocar nas rádios e ser consumida por qualquer pessoa, não só uma pessoa que é daquele nicho do punk. Eu sinceramente acho que a gente nunca vai parar de ver o rock evoluindo, eu não acho que a gente nunca vai parar de ver nenhum movimento artístico evoluindo, porque afinal a arte é produzida por artistas e artistas sempre vão, né, botar pro mundo o que existe de referências e existe de construção dentro deles. Então, enquanto o mundo muda, os artistas mudam e os produtos artísticos mudam junto. E é por isso que o rock hoje em dia é tão diferente lá dos anos 50, lá de Rosetta Tharpe, de Chuck Berry, que eram artistas aí que viviam em um mundo completamente diferente do nosso. Não esquece de comentar aqui embaixo quais são suas bandas ou qual momento aí do rock é o seu favorito, que eu quero saber. E também se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse aqui no Let's Punkify. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.